dia a todos aqui presentes, nas suas casas, também um bom dia. O Conselho tem as seguintes comunicações. Nasceu no dia 20 de março, Amália Tevaberg Clementi, filha de André e Elaine Tevaberg. As ofertas que foram depositadas pelo WhatsApp, de sexta-feira, 3 de abril, até o próximo sábado, são destinadas para a diaconia. Lembremos que os trabalhos da diaconia continuam, bem como suas despesas. Este culto online será dirigido pela doutora Marilda de Oliveira. O culto vespertino online será dirigido pelo pastor Flávio Américo. Todos estão convidados para assistir os cultos ao vivo pelo YouTube nesta Semana Santa, na quinta-feira da Paixão, culto às 19h30 com o pastor Roberto Verburg. Será um culto com inserções na língua holandesa. Sexta-feira Santa, culto às 9h30 de manhã com o evangelista Ezequiel de Carvalho. Como também nos próximos domingos, cultos matutinos e vespertinos de Páscoa. Nesses tempos de coronavírus e incertezas, quero ler o seguinte texto de João 14, versículo 1. E Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Um bom culto a todos. Amada Igreja do Senhor Jesus, bem-vinda ao culto de louvor ao nosso Deus nesta manhã. Como povo de Deus, reunido aqui ou nos lares, com seus familiares, ou mesmo só, oremos de uma maneira silenciosa e particular, rogando a direção e a bênção de Deus sobre esse culto. O nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, Criador do céu e da terra, que mantém a sua fidelidade de geração em geração e que nunca desampara as obras das suas mãos. Amados, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus, o Pai, de Jesus, o nosso Senhor, e do Espírito Santo, o grande Consolador. Amém. Cantemos juntos o hino 198. Celestial.
Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar nesta manhã. Nós agradecemos-te porque temos a oportunidade de num só espírito clamar a ti, falar contigo, seja num lugar ou noutro, num lar ou até mesmo no campo, onde estiver. Santo Deus, nós queremos rogar-te que o teu Santo Espírito possa guiar-nos neste culto da manhã. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através da palavra lida, anunciada e também da palavra cantada. Nosso Deus, queremos também pedir que o Senhor esteja a abençoar cada pessoa que está sentada agora a ouvir essa palavra. Guarda-nos neste dia e guia-nos. Nós nos colocamos nas tuas santas mãos, totalmente dependendo de ti. E nós te rogamos essas bênçãos no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Cantemos mais uma vez um hino, o número 215. Cantemos com alegria ao Senhor. Adorai
dois textos. O primeiro se encontra no livro dos Salmos 118 e o seguinte em Mateus 21. Gostaria de ler do Salmo 118, os versículos 1, 8 e 9, e a partir do 15 até o 29. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. É melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder, Ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer. Pelo contrário, vou viver e anunciar que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim. Eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar nele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui, do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Segunda leitura bíblica, Mateus 21, os versículos 1 a 11. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam ao povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Muito obrigada pela leitura da Palavra Santa. Amada Igreja, hoje é um dia muito especial.
no calendário cristão, o conhecido Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos marca a entrada à Semana da Paixão de Cristo, a sua caminhada até a cruz, a sua caminhada de sofrimento que é conhecida como a Via Dolorosa, o seu sofrimento a favor da humanidade. Mas a importância mais acentuada se refere ao fato de Jesus ter sido proclamado o Rei enquanto ainda aqui na Terra. Então, através dos séculos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo vem celebrando esse dia com grande alegria, com muita música, com lindas decorações nos templos, com corais, com grupos musicais. Mas este ano, onde está a festa? Onde a música? Não. Esse parece não ser o momento adequado para festas. O povo parece não ter disposição para festejar. A crise mundial dessa terrível pandemia causou um sentimento sombrio na humanidade. Como festejar quando alguém em casa está a derramar lágrimas porque perdeu um ente querido? Como festejar quando alguém está preso em um quarto de hospital, isolado, sem alguém para dar-lhe a mão? Como festejar quando alguém está isolado num pequeno apartamento nos arranha-céus de grandes cidades, sem poder mesmo ver o sol? E ainda, como nos alegrar quando ouvimos aquelas vozes, os clamores daquelas pessoas que sofrem tanto, que gritam por socorro, que gritam por alívio, porque estão a arcar com o jugo lançado sobre ela pelos governantes. Tanto como pode-se ver em algumas partes do Oriente, como também aqui no Brasil. Certamente, meus irmãos, se nós colocarmos os nossos olhos, se nós fixarmos a nossa atenção nas circunstâncias, naquilo que acontece ao nosso redor, nós não vamos ter disposição para celebrar. Mas nós não devemos colocar os nossos olhos nas circunstâncias, porque as circunstâncias não mudam os fatos históricos daquele grande dia em que Jesus entrou em Jerusalém, sendo aclamado Rei, e nem muda o significado daquele evento, que é de fato Jesus Cristo, o Rei eterno. Por isso a Igreja de Jesus Cristo, apesar das circunstâncias, tem todos os motivos para celebrar. A narrativa da entrada triunfal de Jesus é muito conhecida por todos os cristãos. Jerusalém estava em festa naquela ocasião, esperando para celebrar a Páscoa, que aconteceria uma semana mais tarde, como era de costume entre os judeus. Assim, a grande multidão ia chegando de todos os lugares, de todos os povoados, iam entrando por Jerusalém, fazendo os preparativos para a grande festa da Páscoa. A Páscoa, naturalmente, era a festa de comemoração de libertação do povo que vivia em escravidão no Egito. Mas agora,
de uma maneira muito estranha ou até talvez chocante para algumas pessoas que estavam ali na cidade de Jerusalém. Lá vem Jesus montado em um jumentinho. E então a multidão frenética começa a abrir caminho para ele entrar. E ali então eles jogam as suas capas, os seus casacos, poderíamos dizer, e eles jogam os ramos de oliveira e de palmeiras, e eles gritam em alta voz: Hosana ao filho de Davi! Bem-aventurado que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Que momento de alegria para aquele povo, que exaltação, eles estavam todos eufóricos, porque eles estavam apresentando Jerusalém, o seu rei escolhido. Contudo, nós devemos observar que aquelas vozes que gritavam Hosana ao filho de Davi, aquelas mesmas vozes, aquelas mesmas multidões, uma semana mais tarde gritaram crucifique-o. O que causou tamanha mudança em tão pouco tempo? Nós só podemos entender essa mudança quando nós observamos um pouquinho a situação econômica e política daquele tempo. Os judeus viviam sob o poder romano, que exigia deles muitos e altos impostos. Eles precisavam pagar 1/4 das suas colheitas anualmente. Eles precisam prestar serviços gratuitos para manter o exército romano, e ainda precisava pagar o pedágio ou alfândega sobre o transporte das mercadorias. E nós conhecemos a história de que os romanos então indicavam ou colocavam os seus trabalhadores em alguns lugares para cobrar esses impostos. Aqueles trabalhadores do governo eram chamados de os publicanos, porque prestavam serviços públicos. E aqueles publicanos, nós sabemos também que o povo detestava aquela gente. Por quê? Porque eles eram corruptos e cobravam em excesso, cobravam comissões. Eles eram desonestos. E assim o povo gemia para cumprir os encargos diários exigidos pelo governo. Mas, ainda por outro lado, havia os líderes religiosos que também cobravam o tributo do templo. Eles exigiam parte da colheita e também era necessário que eles entregassem uma certa porção para os sacerdotes. E o pior é que aqueles líderes religiosos que eram responsáveis pela vida religiosa do povo e do julgamento das causas civis, eles eram injustos e eram frios para com o povo. Por esse motivo, o povo ansiava por um Messias, por um libertador, que pudesse chegar, aquele Messias que havia sido prometido pelos profetas. Eles ansiavam pela chegada desse Messias para libertá-los daquele jugo cruel. Mas ao ver quando Jesus entrava assim na cidade de Jerusalém, o povo entendeu, quando eles viram Jesus no jumento, eles entenderam que aquele era esse Messias prometido. Ele era então o rei de Israel. No entanto, tanto as multidões como os moradores de Jerusalém não tinham muita certeza sobre esse Jesus.
Veja que no meio daquele alvoroço, os moradores de Jerusalém que vinham se reunindo e se unindo à multidão perguntavam: quem é este? Quem é este homem que vem montado no jumento? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Eles não reconheceram Jesus como o rei, embora eles estivessem ali gritando: viva o nosso rei! Irmãos, vocês sabem quem é esse rei? Vocês sabem, conhecem esse rei? Ou será que também está confuso como as multidões? Ou será que também tem dúvida quanto a ele? Quem é esse? Quem é esse que vem em nome do Senhor? Para vir em nome de alguém significa a pessoa que vai possuído de autoridade para representar a pessoa que o enviou. Assim, Jesus Cristo estava chegando, levando consigo a autoridade daquele que o enviou, o Pai. Mas o povo não reconheceu o rei. Por quê? Porque ele faltava conhecimento. Os líderes religiosos não o reconheceram também. Por quê? Porque não estudavam as profecias. Eles estavam preocupados com o ritualismo religioso. E eles esqueceram de examinar a palavra. Esse profeta de Nazaré, que chegava, vinha com poder e vinha em nome de Deus, como havia sido prometido anos atrás da sua chegada. Assim como nós podemos, e o texto de Mateus citou o profeta Zacarias, quando disse: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumentinho, cria de jumenta. Esse fato, esse rei é de fato o nosso rei. Ele é de fato o rei de Israel. Mesmo quando o povo não acreditava nele, mesmo quando o povo não sabia exatamente quem ele era, eles o aclamaram rei ali naquele dia. Eles lançaram sobre ele todas as aclamações que eles eram devidos. Que pena pensar assim, não estar preparado para chegar o rei quando ele chega. Eles parece que estavam perdendo um momento histórico. Mas mesmo assim, como planejado por Deus, eles aclamaram o Rei Jesus, o Rei de Israel, o título que ninguém pode tirar dele. Mas mais tarde, poucos dias, uma semana mais tarde, o povo mudou de ideia. Esse povo mudou de ideia. Por quê? Porque não sabia quem ele era. Veja, é fácil virar a cabeça das pessoas. Nós observamos, principalmente quando as pessoas são ignorantes sobre determinados fatos. É só chegar alguém um pouco mais eloquente falando e as multidões viram para aquele lado. Se chegar outro desse lado, falando também eloquentemente ou gritando mais alto, a multidão vira para aquele lado. Quem é esse? Perguntavam. Ele
é o Rei, o Príncipe da Paz. Ele é o Conselheiro maravilhoso, o Deus forte, que vence todas as batalhas, o Pai eterno e bondoso, revestido de misericórdia, o Rei justo, que veio trazendo consigo paz, como havia sido proferido pelo profeta Isaías. Esse é tudo que aquele povo precisava naquele momento. Esse rei tinha tudo com ele. Principalmente naquele momento em que eles estavam arcando, caminhando com aquele peso, com aquele jugo imposto sobre eles pelos líderes religiosos e pelos governantes de Roma. Porém, as multidões que aclamaram o rei não entenderam o significado daquela entrada desse Rei da Paz. Eles não puderam compreender, na verdade, o que estava acontecendo, mas eles foram se juntando às multidões e apenas gritando junto. Eles gritavam, na verdade, por socorro. Eles queriam misericórdia, eles gritavam por libertação daquele sofrimento terrível. Eles queriam um rei forte que pudesse derrotar as forças romanas. E assim eles gritavam: Hosana ao filho de Davi. E à medida que eles gritavam, que a multidão crescia, eles também rendiam louvores. Bendito, louvado seja esse rei que vem em nome do Senhor. Salva-nos, ó Rei, que vem das maiores alturas. Aqui o povo ecoava as palavras do salmista, que foi lido aqui hoje de manhã, no Salmo 118, quando esse poeta estava tão inspirado por Deus que pôde escrever quase 500 anos antes da vinda de Jesus, ele pôde descrever o que aconteceu ali naquele dia. Como é bonito observar o plano de Deus se desenvolvendo. Como é bonito observar que as multidões, na verdade, exultaram o Rei dos Reis, sem mesmo conhecê-lo, ou sem mesmo saber exatamente quem ele era. Aquele rei capaz, eles estavam atraídos a ele, não por causa de que ele era o rei enviado por Deus, porque ele era o Messias. Eles estavam atraídos a ele porque ele havia realizado curas, porque ele havia expelido demônios, porque ele havia finalmente ressuscitado mortos, como no caso de Lázaro. E ali foi o que levou essa multidão a pensar: oh, esse sim, esse serve para ser o nosso rei. Esse, quem sabe, é aquele profeta. Esse sim pode vencer o poder romano. E na verdade Jesus entrou ali em Jerusalém como rei enviado de Deus, porque logo, uma semana mais tarde, ele de fato venceu. Ele derrotou a morte, o pecado e o diabo através de sua morte na cruz e ressurreição, trazendo vida e vitória. Que maravilha quando nós pensamos sobre isso! Que encanto pensar que, apesar das tristezas que estão pelo mundo todo, nós podemos celebrar a vinda do Rei, o nosso Rei, o Deus eterno, o Messias. Sim, certamente uma pessoa como esse Jesus poderia ser o rei de Israel, assim eles pensaram. Mas o rei, esse filho de Davi, esse príncipe da paz, não veio para o reino deste mundo. Não veio de forma como eles estavam esperando. Ele veio para muito mais do que apenas um governo temporário e terrestre. E foi exatamente porque quando Jesus não tomou a iniciativa de tomar o poder pela força,
eles ficaram decepcionados e começaram a mudar de ideia e começaram a pensar, afinal, ele não é assim tão poderoso. Veja, ele não reage, ele não toma o controle. Então, quem sabe não é ele? Quem sabe esse não é o Messias? Amada igreja, é importante nós entendermos que o que aconteceu ali, naquela ocasião da entrada triunfal de Jesus, se deu daquela forma, aconteceu daquela forma para cumprir as profecias, para cumprir tudo aquilo, para dar evidência de que Deus é fiel, de que a sua palavra não falha, de que todos os seus planos se cumprem, que nada pode frustrar os seus planos. Tudo aconteceu exatamente como ele havia predito. E assim ele atestou a sua fidelidade, a fidelidade das promessas santas. Pois ele é de fato o Messias, o Rei Salvador, o Príncipe da Paz, prometido há muitos anos atrás. Que lições maravilhosas e encorajadoras nós podemos aprender aqui hoje sobre a entrada triunfal. Nesses dias incertos, nós podemos ter esperança, nós podemos receber forças e sermos encorajados. Nós podemos ter esperança de libertação das forças do mal. Nós podemos ter esperança de salvação e de vitória. Cristo, o Rei prometido, já chegou. Ele já chegou trazendo vida, Ele está aqui, Ele trouxe vida, Ele trouxe libertação do jugo, do pecado e de todo o mal. Ele veio trazendo paz aos aflitos, a esse mundo cheio de turbulência e sem esperança, a esse mundo sem direção, esse mundo triste, melancólico. Ele veio, Ele está aqui. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Por isso, nós não precisamos ter medo. Nós podemos caminhar com confiança. Que nós possamos reconhecer este Rei, conhecê-lo de fato, sermos influenciados por Ele e pela Sua palavra e não pelos ensinamentos errôneos que tentam levar-nos de um lado para outro. Também aprendemos e conhecemos aqui a fidelidade de Deus que foi revelada no cumprimento das Suas promessas. Dessa forma, nós sabemos que podemos ter segurança, que podemos confiar nele, que podemos confiar nas suas promessas, porque elas são fiéis e verdadeiras. E agora, quando nós entramos na Semana da Paixão de Cristo, quando nós vamos pensar, quando nós vamos nos preparar para celebrar a vida que chegou ao mundo, para celebrar a vitória, então lembremos-nos de suas promessas, clamemos a Ele com fervor, com fé, para esse mundo que sofre tanto no momento. Curvemos-nos diante de Deus em arrependimento, em renúncia de pecado, em mudança de vida, para que possamos ter paz com Deus. Que possamos de fato clamar ao Rei, ao Filho de Davi, dizendo de uma certa forma como aquela multidão: Hosana, salva-nos, perdoa-nos, transforma-nos, Rei. Socorre-nos nos tempos de aflição. E quando clamamos, temos a confiança de que Ele nos ouvirá, porque assim Ele prometeu. Vamos então separar tempo para dedicarmos à leitura da palavra essa semana e também à oração. Vamos orar, pedindo ao Deus que socorra-nos nestes momentos.
pois Ele é misericordioso. Deus tem os seus planos, mas Ele também é fiel. Ele é soberano, mas Ele também é fiel. E Ele prometeu a ouvir as orações dos seus filhos no dia da calamidade. Precisamos crer nisso. Nós lemos promessas lindas nas Sagradas Escrituras, como que em Jeremias 33, quando disse: invoca-me, clama a mim, e eu te responderei. Que linda promessa! E também em João 14, 13, o Senhor Jesus diz: tudo o que pedir em meu nome lhe será feito para a glória do Pai. Veja, que lindo, que esperança para nós. Que tenhamos certeza dessas promessas e da fidelidade de Deus ao prepararmos para entrar nesta semana, e que possamos assim juntos celebrar esse dia de Domingo de Ramos com muita alegria, com muita confiança, cantando em uma só voz: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Vamos cantar juntos o cântico do Inário Antigo, número 26, Hosana nas alturas. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças pela tua santa palavra, que nos ensina tanto, e que nos conforta, e que nos exorta, e que nos ensina como devemos viver em todos os tempos. Te damos graças por Jesus Cristo, que veio a esse mundo cumprindo as tuas santas promessas e que veio para ser o Rei Salvador. Te damos graças por esse teu grande amor por nós, pois não merecíamos tão grande presente, tão grande graça, tão grande favor. Por isso louvamos-te com alegria nos nossos corações,
apesar de todas as circunstâncias tristes e dos acontecimentos. Senhor, porque confiamos nas Tuas promessas, nós queremos rogar-te a favor do mundo, a favor de todos aqueles que sofrem tanto devido a essa pandemia terrível que assola o mundo. Senhor, tenha misericórdia daqueles que choram porque eles perderam os seus familiares. Senhor, nós também pedimos que o Senhor possa estender a mão curadora àqueles que estão nos hospitais, que conforta aqueles que estão se sentindo só, sem alguém para conversar ou para segurar-lhe a mão. Abençoa, Senhor, aqueles que estão aflitos e com medo devido às incertezas do momento. Senhor, que possamos ter a certeza que quando nós olhamos para Jesus Cristo, o nosso Salvador, possamos ter essa certeza que o Senhor está conosco em todo lugar. E então também queremos pedir pelos nossos irmãos que estão doentes. Nós lembramos o Sr. Rudolf Rabers, que se encontra só num quarto, sem poder ter alguém ao seu lado. Conforte-o, Senhor. Ajude-o a sentir que o Senhor está com ele. Pedimos também pela Yoka Kirs, pela Ana Maria Peter, que estão enfermas. E outras pessoas que sabemos que também estão enfermas, que o Senhor possa estender a sua mão curadora e libertá-los desses sofrimentos. Queremos também rogar o conforto para Enrico Lohmann e a sua família enlutada nesse momento. Senhor, que Tu possa enxugar-lhes todas as lágrimas e ser para eles o conforto de cada dia. Nosso Senhor, abençoa a nossa igreja, a Tua igreja, por toda a face da terra, mas também rogamos-te pela nossa congregação aqui em Castrolanda. Senhor, abençoa-nos que quando nós entrarmos nesta semana da paixão, nós possamos entrar com confiança, com contrição e com certeza de que o Senhor está conosco. E diz que o Senhor, de fato, está pronto a ouvir-nos quando clamarmos a Ti. Conforte todas as pessoas, Senhor, nesses momentos tristes. Que possamos olhar para Ti e nos alegrar em Ti, pois o Senhor é o nosso Rei Messias, o nosso Salvador, em cujo nome oramos. Amém. Cantemos agora o cântico do Cantai, o número 141. Salvação,
pronunciada aos seus filhos, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.